Quintino é mãe do pequeno Samuel, de 6 anos, e relatou ao portal Gazeta Web que vem tendo dificuldades em matricular o seu filho com autismo em escolas particulares de Arapiraca, no agreste de Alagoas. Segundo ela, as unidades de ensino vêm recusando o ingresso de seu filho. Para falarmos sobre o assunto, a gente convidou aqui o advogado Juliano Pessoa, especialista nessa área do direito, na área de saúde principalmente. Bom dia, muito obrigado pela sua presença. Esse caso de Arapiraca chamou a atenção. E eu queria saber se está de acordo aí com a lei brasileira de inclusão, né? E isso pode acontecer, isso é permitido acontecer, isso é aceitável ou não? Bom dia, Gilvan, bom dia, Clara, bom dia a todos que nos assistem. De fato, Gilvan, esse caso tem uma grande repercussão e isso é totalmente contrário a toda a norma que existe hoje tratando desse assunto. Vale destacar que nós temos desde 2012 uma legislação, a Lei 12.764, que instituiu a Política Nacional de Direitos das Pessoas inseridas no transtorno do espectro autista. Esta lei, inclusive, veda esse tipo de prática e traz uma penalidade de multa para esse diretor ou essa pessoa dessa escola que faça esse tipo de recusa. Além disso, a legislação também equiparou essas pessoas inseridas no transtorno do espectro autista às pessoas com deficiência para fins legais. E tem uma lei de 89 que tipifica como crime esse tipo de conduta. Então, isso é uma conduta tipificada como crime e essas pessoas precisam automaticamente buscar uma delegacia mais próxima e registrar um boletim de ocorrência sobre esse tipo de fato que é extremamente vedado pela legislação. E acesso à educação é um direito de todos, né? Várias leis aí garantem esse acesso. Exatamente, claro. Nós temos desde a Constituição Federal até as leis que versam sobre a questão da educação no país. E especialmente em relação às pessoas que têm algum tipo de deficiência, ela tem de forma especial essa atenção tanto do poder público quanto da iniciativa privada. E a iniciativa privada tem a possibilidade, seja livre para oferecer esse serviço educacional, ela está prestando, né, um serviço de característica pública. Então ela está aí adstrita, está ligada a toda norma da Política Nacional de Educação. Então, ela não pode simplesmente agir de acordo com o seu arbítrio. Então, ela precisa seguir a legislação e a lei proíbe esse tipo de conduta. Então, não se pode recusar, especialmente por conta de uma deficiência em um aluno. E eu digo mais, as escolas às vezes utilizam alguns artifícios. Elas fazem a criança se submeter a um verdadeiro processo seletivo ali, chamando aquilo de uma entrevista pedagógica. Na realidade, ela está colhendo informações do tipo de deficiência e de necessidade desta criança e, posterior a essa entrevista, a vaga muitas vezes some. Esses pais ficam recorrendo a outras escolas e essa negativa é recorrente em quase todas elas, infelizmente. E está bem claro que essa convivência é salutar, né? A convivência entre pessoas diferentes, né? A convivência de pessoas que podem estudar juntos e podem aprender juntos. Isso é comprovado. Essa diversidade, né, essa interação com as outras crianças é extremamente importante para o desenvolvimento dessas crianças. Veja bem, a legislação que eu mencionei, ela destaca, inclusive, que caso seja necessário, né, se um médico, de repente, trouxer essa necessidade, essa criança poderá ter ainda um auxílio especial de um outro profissional, o auxiliando dentro da sala de aula. E veja, não se trata de uma babá ou de um acompanhante, mas sim de um profissional especializado para auxiliá-lo para o melhor desempenho dele e acompanhamento dentro da sala de aula. Então, até isto a legislação prevê e é dever das escolas, caso seja necessário e devidamente fundamentado por meio do documento. E a escola não pode repassar, inclusive, esse ônus, esse custo para os pais. Isso é um custo inerente à atividade da escola e ela tem que arcar. E isso está exposto não só na legislação, como em notas técnicas do Ministério da Saúde há um bom tempo e as escolas têm ciência disso e se não tem, deveria ter e procurar saber para exercer a sua atividade de forma correta e de acordo com a legislação. Quando o pai, a mãe ou então o responsável desse aluno se depara com esse tipo de caso, né? O que ele deve fazer?
Olha, veja só, Clara, a gente entende, é compreensível, né, que um pai, ao se deparar com uma situação como essa, ele queira simplesmente seguir para um outro estabelecimento, porque não quer deixar o seu filho, naturalmente, numa escola que já deixa claro que não deseja receber aquela criança. Isso é natural e compreensível. Por outro lado, a gente precisa entender que existe uma coisa chamada controle social, né, que é quando a sociedade, de forma ativa, ela não só fiscaliza, como ela denuncia práticas ilegais. Isso influencia diretamente na atuação do poder público, das instituições que fiscalizam esse tipo de conduta e na punição que essas instituições merecem receber. Então, é importante que, por mais que ela busque outra escola, ela não deixe de reportar esse caso às autoridades. Ela busque a Secretaria da Educação, ela busque os conselhos de educação que existem no Estado e nos municípios, muitas vezes. Ela busque uma autoridade policial, como eu mencionei anteriormente, que isso é crime. Então, é importante que ela vá até uma autoridade policial e registre um boletim de ocorrência para que as autoridades e as instituições que fiscalizam busquem apurar essa conduta dessa instituição específica e, de repente, aplicar a sanção que seja cabível. É isso que eu ia perguntar. Depois de feita essa denúncia, as autoridades vão a essa escola, vão saber exatamente o que aconteceu? É isso? Esse é o procedimento? Exatamente, João. É preciso que se faça, de fato, esse conjunto, né, de documentos e de condutas. Se ela puder gravar, por exemplo, aquela entrevista que ela está tendo ali, ela pode fazer isso, tá? Ela é parte, né, daquela conversa, então não há nenhum problema, não há nenhuma legalidade nisso. E é importante que, se houver a recusa expressa, ela busque automaticamente uma autoridade policial. Anote o nome daquela escola, o endereço, o nome da pessoa que a atendeu, que conversou diretamente com ela, e vá até a autoridade policial e reporte isso. Registre o boletim de ocorrência e ela pode também buscar o Ministério Público, buscar a Secretaria da Educação e todos os órgãos envolvidos com a educação, tanto no Estado como no município, para que se cobre dessas instituições, desses órgãos, a devida fiscalização e exigência de que essa instituição privada cumpra a legislação federal e a Constituição Federal também. Então, é muito importante que a sociedade não fique simplesmente e só comentando no seu seio ali familiar e social, mas que ela reporte para as autoridades que essas instituições precisam receber a sanção necessária. Pergunta do telespectador, do Paulo, que tem um sobrinho que é autista. Existe um limite de pessoas, por exemplo, com autismo numa sala de aula ou não? Ótima pergunta, Paulo. Isso não existe, tá? Isso é outra prática recorrente das instituições. Elas dizem que já atingiram o limite de pessoas para essas vagas de inclusão. Isso não existe. A lei não trata sobre limite máximo de alunos. Então, ela não pode recusar em hipótese alguma. Ela tem sim que inserir, receber esta criança. E, caso haja necessidade de algum tipo de assessoria especial, ela também tem o dever de assim fazê-lo. Então, isso não pode existir também, e ele igualmente precisa reportar esse caso e identificar qual foi essa instituição para poder ela receber também a fiscalização necessária. E quais são as punições para essas escolas que fazem esse tipo de prática? Olha, ela pode responder desde multas, né, pecuniárias, sanções administrativas que o próprio Estado pode impor. No caso do diretor, por exemplo, além da multa, se for reincidente, ele pode até perder o cargo por isso. Logicamente, com a devida apuração em processo administrativo, com a defesa, contraditório, com tudo, mas isso pode ocorrer de fato. E, como eu mencionei, a conduta é uma conduta criminosa, é tipificada como crime, tá? Conforme a legislação de 89 que versa sobre esse assunto. Então, essa pessoa poderá, sim, sofrer uma sanção da autoridade policial, que poderá instaurar um inquérito policial apurando aquela conduta e, de repente, pedindo que essa pessoa responda a um processo criminal. E o Ministério Público também poderá oferecer esse tipo de denúncia ao Poder Judiciário. Nós falamos desse caso específico, citado aqui, né, o caso de Arapiraca, mas, infelizmente, são muitos os casos que são reportados, muitas reclamações. Isso é uma coisa que, infelizmente, acontece e tem acontecido com frequência, né? Exatamente, Gilvan. E veja, essas pessoas, o dia a dia delas já é um dia a dia difícil, né? As pessoas que têm algum filho nesse contexto sabem o quanto é difícil. Então, ou seja, além dessas dificuldades que já são inerentes àquelas limitações dessa criança, você ainda encontra barreiras que não deveriam existir, que a sociedade, que as instituições que deveriam assistir essas pessoas e essas famílias fazem o contrário, criam barreiras limitando o acesso das pessoas para exercer o seu direito, que está lá na Constituição Federal e na lei especial. Então, é muito importante que a sociedade se mobilize
no sentido de, no mínimo, denunciar imediatamente esse tipo de conduta vedada pela legislação. Fugindo um pouco dessa situação da recusa, mas no caso de um aluno que ele já estuda na instituição e aí os pais estão desconfiando que ele está sendo maltratado dentro da escola, está sofrendo preconceito, o que eles devem fazer? Olha, é muito importante. Primeiro que ela tente, de alguma forma, se documentar disso, né? Uma foto, um vídeo, enfim, trazer algo que, de fato, demonstre que isso está ocorrendo na prática. Além disso, é importante que ela busque ajuda, né? Junto à Secretaria da Educação, junto a um conselho, enfim, junto às autoridades competentes para poder reportar esse caso e dizer o que está acontecendo naquele caso concreto. Não é admissível que uma criança, especialmente uma criança que tem algum tipo de deficiência, esteja sofrendo qualquer tipo de abuso, que também é vedada pela legislação, numa instituição que deve assisti-la e desenvolvê-la juntamente com seus familiares. Então a gente não pode conceber isso. É importante que os pais imediatamente busquem as autoridades, busquem a secretaria, busquem os conselhos, busquem o Ministério Público, enfim, e até o Poder Judiciário, se for o caso, tentando coibir esse tipo de prática que não é concebível realmente. Muito obrigado, viu, pela sua presença mais uma vez, pelos esclarecimentos. É importante a gente falar sobre isso, porque são muitos os pais e as mães que às vezes ficam peregrinando atrás de uma escola, sofrendo todos esses problemas e muitas vezes não têm esse esclarecimento e não têm esse conhecimento. Então é fundamental que a gente possa falar sobre isso aqui na TV para que as pessoas tenham ideia, né, do drama que essas pessoas vivem e do respeito que elas devem ter, não é isso? Aí você toca num ponto importante, só para finalizar, e a lei também prevê que essas pessoas devem receber um tratamento digno durante toda a sua vida. Então, de fato, é importante, muito importante isso que você destaca. Bom dia, bom trabalho. Viu? Bom dia para vocês, obrigado.